sou o Marx. Eu vim aqui falar sobre o livro Conversas com Linguistas, Virtudes e Controvérsias da Linguística, de Antônio Carlos e Suzane Cortez. Eu estou no segundo período de letras. Eu falo no período da noite, no segundo turno, como falei anteriormente, e eu vou ser mais conciso. Eu passei 10 minutos no último vídeo, percebendo que eu podia gravar 5. Mas enfim. São um total de 5 perguntas, e cada uma delas tem 2 linguistas. Vamos começar. A primeira pergunta é: o que é linguística? Eu tenho o para dizer de Abaurre e de Faraco. Abaurre vê a língua instável, no sentido que ela veio do homem, o homem. Logo, por conta dela sempre permear o homem, ela é instável e imutável sempre. E isso eu realmente acho corretíssimo. Eu acho que isso é o que é linguística. A linguística é um estudo de algo heterogêneo, imutável, que constantemente vai indo em frente. Faraco diz o que os linguistas fazem. Então, para Faraco, a linguística é só o sistema que envolve a língua. É a gramática, é tudo. Ali para Faraco, a linguística não é necessária para você se falar. Eu discordo disso, porque você conversar com outra pessoa, você aprende outras formas de falar. Então, você está estudando linguística de forma inconsciente. Isso é a minha opinião. A linguística é ciência? Eu escolhi Fiorin e Geraldi para dizer. Fiorin diz que a linguística é uma ciência no sentido em que ela consegue comprovar os fatos, não no sentido físico. Para Fiorin, a linguística não é uma ciência explicativa, é uma ciência complementativa, uma ciência de entendimento. Ela compreende sistemas invisíveis. Geraldi diz que a linguística é uma ciência no sentido de dar à luz a fenômenos invisíveis. Eles experimentam de formas diferentes. Geraldi realmente concorda que linguística é algo que vê invisíveis, mas não algo físico. Ambos discordam que linguística é uma ciência que explica fenômenos físicos, fenômenos biológicos, que eu pessoalmente discordo. A terceira pergunta é: para que serve a linguística? Eu escolhi essa pergunta. Cote diz que linguística permeia tudo e ajuda a compreender a compreensão de diversos tópicos. Para Cote, a linguística é o mediador entre tudo. É o que você entende de todos os tópicos ao redor da realidade. Eu pessoalmente concordo com isso. Eu acredito que esse é um fato. A linguística permite tudo. E Marx é o que nós podemos usar. Ela serve para entender e compreender os humanos, como somos, né? E eu concordo plenamente com isso. O Marx comenta que se usa para entender como somos seres humanos. Eu concordo com isso plenamente, porque você só entende a si mesmo quando você usa a língua, porque você usa a língua para entender o mundo e o mundo você usa para se entender. Eu acho a perspectiva de Marcuse corretíssima. A quarta pergunta é: a linguística teria algum compromisso necessário com a educação? Faraco vê a língua como mediador da educação. Então Faraco acha que a língua está intermediária da educação e o aluno. O professor está aqui, o linguista está aqui e o aluno está aqui. Você precisa usar da linguística, da forma de se falar, da forma de se explicar, para poder ensinar. Essa é a visão de Faraco. Se você não consegue explicar bem as suas ideias, usufruir bem da linguística, logo você não sabe ensinar bem. Fiorin comenta que a linguística pode ser usada para falar sobre a educação. O que eu achei um ponto muito interessante, é um ponto que eu não tinha pensado sobre antes, e é um ponto que eu iria adotar quando precisar sinceramente explicar o que é linguística. Fiorin comenta dessa forma, por quê? Porque ele fala que quando você tem toda a língua como perspectiva, ela usa de várias culturas, né? O próprio Brasil tem como exemplo isso, o português. A gente tem Minas Gerais, a gente tem Manaus, a gente tem São Paulo, a gente tem Paraná. Cada desses lugares tem suas línguas diferentes, tem a sua forma de ver o mundo diferente. E apenas com isso você percebe que cada um tem a sua forma de se expressar diferente. Então a linguística ela pode ensinar a democracia dessa forma, porque quando você para pensar nas diferenças de cada grupo e os une numa única língua, o debate entre si demonstra a necessidade de cada um ter sua voz. Demonstra a necessidade de cada um poder se impor com a sua própria língua. Que ele pode ensinar o que ele... Por último, quais os desafios linguísticos do século XXI? Eu escolhi Fiorin e Faraco para falar sobre isso. Faraco diz que a linguística deve tentar pular o muro acadêmico. Faraco também comentou anteriormente que a linguística é o que se faz dentro da faculdade. Ele vê a linguística como algo preso à academia, e eu discordo disso. Como disse anteriormente. Mas realmente a linguística tem que tentar pular o muro acadêmico. Isso é muito... A teoria.
as pessoas não conseguem ver ela sendo usada na prática, sendo que é uma porque você precisa dela para entender direito como se fala ao redor do mundo, como se vê o mundo, como se compreende o mundo, como se absorve o mundo ao seu redor. E Fiorin comenta que a linguística ela pode ser usada para utilizar softwares, o que eu interpretei de uma forma muito interessante, porque na minha opinião isso foi uma das visões mais inteligentes de um linguista que eu já vi. Ele conseguiu prever muito bem uma coisa no futuro, que é que a inteligência artificial, ela é um software. E você precisa da linguística para se comunicar com ela, para você conseguir exercer direito esse poder, essa ferramenta, você precisa da linguística. E Fiorin viu isso há tempos atrás, e eu achei isso interessantíssimo. E é isso. E por fim, essa foi a analogia, né, a diretiva. Muito obrigado por ter assistido tudo isso. Eu não sei muito bem como fechar isso, se for sintetizar as ideias, mas as ideias, em minha concepção, estão bem sintetizadas. Por conta, provavelmente, do seu mediador no meio, não precisei sintetizar todas no final. Então, muito obrigado e tenha uma boa tarde.